Isso é um banda raiz, Mizifi? Fala, galera, estamos começando mais um episódio do seu podcast favorito, Umbanda Raiz. E hoje estamos aqui com uma presença ilustre, além da minha amiga Camila Maia. Oi, tô, assim, emocionada, tá? Episódio histórico, gente. Vou deixar ele, que tá aí com a gente, sendo host, e apresentar, porque a pessoa é especial pra ele também. Peraí. Que isso, já vai me colocar assim, desse jeito? Estou aqui com uma pessoa do meu lado maravilhosa, abençoada, com um olhar lindo, um sorriso encantador. Yasmin Luiza, filha do nosso mestre Tigu. Boa noite! Eu acho que vai ser a primeira vez que vocês não vão ouvir Tigu. Vai sair papi, pai e muitas dúvidas que provavelmente são as mesmas de vocês. E uma coisa interessante, hein? Eles são namorados. Esse Breno Menezes encantou a Yasmin, minha filha, e agora o negócio ficou desembolado. E detalhe, eu acho muito bom que ela trouxe ele para uma realidade espiritual que está fazendo um efeito bacana para a vida dele e dela. Então eu falo o seguinte: se você abre seu coração e encontra no seu coração alguém que faz a pena ou valer a pena no seu coração, nada melhor do que caminhar junto. Não transformei ele em um bandista, ele tem a religião dele, ele curte as coisas dele. A minha filha também não abraçou essa ideia de um bandista ainda, mas, tipo assim, eu tenho expectativa. Ela hoje faz uma faculdade de medicina, que é caro pra caramba, mas nós, graças aos orixás, aos guias dos Exus, nós estamos conseguindo pagar. E quem sabe amanhã ela vai estar sendo a porta-voz dessa Umbanda que eu tanto amo, que tanto milagre faz na vida das pessoas. E ela vivencia comigo todos os dias, dentro da minha moral, do meu caráter, é a pessoa que eu sou. Então, nada melhor do que ter Yasmin junto comigo. Você não concorda com isso, Camila? Concordo demais, Tigu. E queria dizer aqui que a vida do Breno não mudou só a dele, né? Depois de encontrar a Yasmin. Eu digo que esse podcast só existe por causa disso, né? Começou com vocês dois, então vamos deixar a referência aqui pra ele. Obrigada, Brenão. A gente tá aqui por sua causa, tá? Eu quero contar essa história, que é uma história curta. Nós fomos na casa do Breno, ele fez um jantar pra gente lá, fantástico, japonês, né? Fazendo uma média pro sogro, né? Fazendo aquele carinho gostoso que eu gosto, né? E nós chegamos num horário e nós começamos a conversar. Já era mais ou menos, eu olhei no meu relógio, era 10h30 da noite. E eu disse, às 11 horas eu vou embora. E ele começou a fazer um tanto de perguntas de Umbanda. Tigu, como é que é Umbanda não sei do que? Como é que é Umbanda não sei do que? Eu só sei que nós entramos numa vibe, nós dois, e isso é uma coisa bem bacana de falar. Nós entramos num fluxo de energia que, quando eu acabei de terminar a resposta para ele, naquela conversa, já era quase 3 horas da manhã. Começou 10h30 e acabou 3h30 da manhã. E ele pegou e falou assim, poxa, Tigu, por que a gente não faz um podcast? Porque eu viajei agora em vários universos, em várias coisas que você me falou, etc. E na minha percepção, eu comecei a conversa às 10h30 e quando eu fosse olhar no relógio, seria no máximo 11 horas. Mas o negócio durou 3 horas. Literalmente um salto temporal. Nós tivemos um salto temporal. Então esse podcast, Umbanda Raiz, começou com essa frequência. E hoje, graças aos orixás, aos guias de Umbanda e às existências, porque eu perguntei a Yasmin, você vai no podcast hoje? Ela falou, não vou porque eu tenho que estudar. A faculdade exige muito, né? Mas, tipo assim, eu queria que ela viesse e, graças a Deus, eu estou aqui na presença dessa mulata linda, fantástica, maravilhosa, inteligente, pessoa pacífica, da paz, do bem, carregada de boas energias, aqui vai poder abrilhantar essa nossa conversa de hoje. E Breno, o que vai ser hoje? O que você vai mandar pra gente aí? O que vai ser? Você já fez uma bela introdução. Vamos falar do que todo mundo gosta, né? De questão de paixões, amores e afins. Eu acho que esse vai ser realmente, né? Já está sendo um episódio especial. Gente, não dá pra falar que não é especial. Estamos aqui com a presença
ilustre da Yasmin com o Breno, e não posso dizer, né, que meu maridinho também aí tá nessa empreitada. Então, nada melhor que essa mesa, tio Gu, pra gente falar sobre o quê? Questões passionais. O que você tem para dizer pra gente? Quando eu falo de magia, eu falo que magia é vontade. Mas eu também falo que existe uma programação universal onde nós surgimos aqui nesse planeta e a nossa história já está escrita. As pessoas não acreditam muito nisso, né? Eles acreditam que eles podem mudar o destino da vida deles e mudar as coisas que não são deles, etc. Mas na realidade, nós só lutamos por aquilo que nós vamos habitar. Então, às vezes você vê um cara lá, servidor braçal, que vira um juiz de direito. E às vezes você vê um cara na família rica que quer ser juiz de direito e não consegue. Às vezes você vê um pobre coitado e que está numa situação ali de rua, que vira um grande artista, etc. Eu vou falar um caso aqui de uma pessoa que eu tive vários contatos de desdobramento em vida, que era o Silvio Santos, que é um espírito que tem ligação muito forte com a Umbanda. Não vou falar que ele era um bandista, mas na Umbanda ele veio com a missão de trazer através da arte, que é um dos fundamentos, né? Quando eu falo fundamentos, o ser humano trabalha em 4 fundamentos. Quais são eles? Arte, filosofia, ciência e religião. Ele veio do fundamento da arte. E cargas d'água, eu não sei porquê, qual é a nossa ligação. Acredito lá do exército romano antigo, que a maioria dos que eu encontro hoje são do exército romano. Encontrava com ele várias vezes para poder fazer determinados trabalhos de proteção da egrégora dele. Não sei porquê e por causa disso, nunca entrei em contato, nunca tive convívio com ele, mas tem por ele um respeito muito grande pelo que ele fez pela história do Brasil. Acho que é uma pessoa que veio como um grande avatar, com as deficiências que ele teve. Não vou dizer que ele era um puritano, era uma pessoa límpida, mas um ser humano que fez o que pôde fazer e mudou muito esse país. E esse negócio de egrégora é um negócio fantástico. Mas, cargas d'água, voltando ao o cerne dessa conversa, que fala para mim, qual que é o cerne da conversa, Breno? Estamos falando de paixão, né? O ponto de vista da Umbanda, dos amores, a questão passional no geral, ali, né? Porque a gente fala muito sobre, ao longo dos episódios, sobre o amor ao próximo, né? Sobre toda essa questão não passional. A gente fez questão de trazer isso. Deve ser por isso que eu fui intuído a falar do Silvio Santos, né? Porque as pessoas tinham ou grande paixão ou uma paixão exacerbada pelo que ele representava a nível de riqueza, de conquista e etc. Mas nós temos que falar também de encantamento e de magia. Essa questão de encantamento é um negócio fantástico. Encantamento é um campo da magia. As pessoas não sabem sobre isso. Mas quando eu falei do Silvio Santos, eu queria falar da questão dármica, né? E quando eu falo de dharma, eu falo de justiça material. Você desce aqui na Terra, fica preso dentro do corpo físico, escravizado mesmo, prisão. Você vai descer no campo material e vai ficar enjaulado dentro do corpo físico, para que você possa exercer na escola chamada Terra o exercício de crescimento. E ali você traz de outras vidas, dentro do seu anima, do seu animismo, da sua alma. A alma é o animismo, né? Que é muito positivo. Todas as informações de vidas passadas. E uma carga de vidas passadas. E quando você chega aqui nesse campo material, você acaba, para cumprir a sua missão, trazendo essa bolsa, que muitas vezes é pesada, porque às vezes você é colocado num campo de reencarnação muito humilde, num lugar muito simples, e foi em outras vidas um grande rei, um grande imperador, um grande tribuno, um grande filósofo, um grande ser que tinha poder material, e às vezes você é alijado a descer lá embaixo, construir tudo aquilo de novo, para que você possa talvez ter uma chance de mudar aquilo que você não mudou quando teve poder. E isso que eu falo para quem tem poder hoje: cuidado, cuidado. Quem tem poder hoje vai morrer, e seu espírito vai voltar a habitar o campo espacial. E às vezes essa vontade de tentar resolver dentro do seu campo limitado de poder
pode trazer grandes consequências para você e para todos aqueles que você trouxe aqui. Porque quando você é um ser vicioso, você vicia todo o seu ciclo. Porque nós só damos de ensinamento o nosso exemplo. Um filho de um motociclista provavelmente vai ser motociclista. Um filho de um advogado provavelmente vai ser advogado. Um filho de um médico provavelmente vai ser um médico. Você só sabe a diferença de libertação de alma quando ele não segue o caminho que você acha que é melhor para ele. Eu venci como empresário, mas minha filha quer ser terapeuta, quer cuidar de doente com terapia naturais. Eu venci na veterinária, igual a Camila, mas a minha filha quer ser uma holística, quer ser hippie, quer andar pelo mundo, quer fazer trip, quer caminhar para esse mundo afora, quer ser trip, né? Fazer trip adventure, né? Então, tipo assim, às vezes você quer impor pro outro o que ele traz no anima dele, o que não consegue. E aí, cara, o negócio começa a complicar. Porque à medida que você vai caminhando, as coisas vão ficando mais claras. E essa claridade é o seguinte: cada um tem uma frequência e já está escrito o mapa. Você não consegue sair do mapa. E o mapa se chama virtude. Quais são as virtudes que você tem que exercer reencarnado? E a virtude fica distante, que você tem que chegar até ela. E muitas vezes você tem uma dificuldade de chegar naquela virtude. E aí eu repito de novo: Breno, qual que é a pergunta que você está fazendo essa noite e etc, para poder ficar bem fixo isso na cabeça das pessoas? Você quer fazer a pergunta, Yasmin? A gente está fazendo esse podcast sobre as vontades passionais, sobre amor, sobre apego. Então, amor e apego são questões passionais, são materiais. Não adianta você já estar preparado dentro de um registro kármico pelos engenheiros do astral que vai vivenciar determinadas coisas, você só vai encontrar com aquilo que você precisa. E detalhe, se você tacou fogo na cruz lá na Idade Média, você vai encontrar com a cruz queimando aqui, vai ser um religioso fanático, um bobão, um refratário, um radical, etc. Se você adorou a cruz lá na Idade Média e conseguiu passar por tudo aquilo, exercendo um paganismo talvez, um druidismo, etc., você vai ver as coisas com mais suavidade. Está no seu anima, está na sua alma. Só que nós temos uma saudade. Qual que é essa saudade? Nós éramos espíritos, Breno, que vivíamos dentro de um foco de energia chamado reino virginal, que na Gênese é o simbolismo de Adão e Eva, que é a energia ativa, que o pessoal chama de masculina, não concorda, e a energia passiva, que eles chamam de feminina. Eu só gosto de falar de energia ativa e passiva, porque às vezes essa energia ativa habita um corpo diferente da energia, habita um corpo feminino. Eu acredito que em outras vezes já habitei corpos femininos. Qual que é o problema em relação a isso? Como também com a minha energia ativa hoje definida, já habitei corpos masculinos. Só que a dádiva dessas coisas está relacionada às atitudes que eu pratiquei no passado, que estou refletindo hoje. Eu falo que reencarnação é uma grande construção. O alicerce é quando você surge na Terra. E daí para lá, esse alicerce ele vai tendo toques de cor, de material, que reflete na construção final da casa. A construção final da casa é chegar ao início, chegar no Criador. Só que isso demora bilhões de anos. Então imagina o tanto que nós passamos em nível de aprendizado, porque nós caímos também bilhões de anos em nível de frequência para chegar até aqui. E quando eu falo da questão passional, como nós vivíamos no reino virginal, nós temos saudade do prazer que nós tínhamos no reino virginal. E falei em outros podcasts que o orgasmo é uma representação micro desse prazer que nós tínhamos lá. O Criador é tão fantástico que ele nos deu a possibilidade de, em segundos, você chegar no orgasmo e ter um prazer micro desse prazer eterno que nós tínhamos até cair na matéria. E nós vivemos o tempo todo em busca desse prazer. Desde criança, desde o tempo que a gente amamenta no seio da nossa mãe, desde o tempo que nós somos atirados fora do carinho do seio materno,
até as frustrações que nós vamos acumulando, a chegar no nível de desencarnar com as frustrações que nós acumulamos, que é uma coxa de retalho. E quando sai no campo da magia passional, que é o que o ser humano sente, a paixão, tá? E não sente amor. O amor você não sente. O amor você vivencia. Você não compra 1 quilo de amor. Você não compra 500 gramas de amor. Porque o amor, ele não tem sexo, ele não tem idade, ele não tem cor, ele não tem peso, ele não tem nada. O amor é uma questão assim, é uma potência que o grande avatar Jesus trouxe pra gente. O que Jesus veio fazer aqui? Ele veio programado dentro do povo de Israel para poder trazer o quê? A guerra, para enfrentar o exército romano e tirar os romanos de Israel. Já era programado desde o Velho Testamento. Esse avatar chegou aqui e rebelou contra um dos criadores para o planeta, que era Yahvé, meteu o pé e falou assim: eu não vou fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu penso que nós podemos fazer as coisas diferentes. Nós podemos imprecar essas pessoas de amor e fazer uma revolução na mentalidade humana. Por isso que Yahvé o castigou e que ele foi levado à cruz para dar o sacrifício. Mas levou à cruz o campo material, porque a potência espiritual é tão grande que morrer para ele na cruz não era nada. Tanto é que eles contam que ele ressuscitou. Todos os avatares ressuscitam. Todos os grandes avatares ressuscitam. Só que o nosso amor que a gente aprende desde criança é assim: quem te fez carinho, você ama. Quem te contrariou, você bate. Quem te frustrou, você joga pedra. Quem te acalentou a nível de carregar no colo e falar que você é lindo, maravilhoso, você dá para ele todo o carinho possível. O contrário, você não quer mais. E aí como nós viramos crianças crescidas, sofridas pelo amor passional. O amor passional é de posse. Um homem casa com a mulher hoje, acha que a mulher é uma propriedade dele. A mulher casa com um homem e acha que é a propriedade dele. Um homem casa com um homem, uma mulher casa com uma mulher e acha que é a propriedade dele. Mas que merda é essa? Que coisa mais estranha. E eu vejo os espíritos falando a nível de terreiro que é o seguinte: aquele que é livre e liberto, ele tem tanta frequência mental que ele atrai pessoas livres e libertas. Por isso que relações duram 50, 70, 100 anos a favor de uma proposta, porque pessoas libertas conseguem se equilibrar. Agora, pessoas que não são libertas, que são apegadas, são passionais demais, elas entendem que precisam de um capacho para poder drenar a frustração que eles sentem. E aí cai no campo da magia, da enganação, da mentira. Porque ninguém consegue juntar ninguém. Ninguém consegue separar ninguém. Geralmente, quando a pessoa procura um campo de magia para separar, é porque já está separado. Não fisicamente, às vezes, mas mentalmente. Às vezes alguém procura um campo de união para poder juntar, é porque já tem uma cisão ali que ele não consegue mais remediar. E muita gente aproveita disso para poder fazer o quê? Fazer dinheiro, ganhar grana na inconsciência dessas pessoas, porque ninguém ensinou para eles que existe uma proposta de vida, que todos nós somos livres. Deus é tão bom que ele é pai de todo mundo. E é aquele pai que liberta o filho para que o filho faça as escolhas dele pessoalmente. Só que nós vamos quebrando um tanto de obstáculos e de barreiras pela nossa frustração. Nós queremos sexualmente escravizar o que é ideal para a gente. E nessa confusão toda, nós quebramos algumas regras naturais que acabam tendo um preço muito caro. Pessoas desequilibradas a nível de desequilíbrio sexual, não estou julgando ninguém. Pessoas desequilibradas a nível sexual vão desequilibrando vidas, vão desequilibrando reencarnações. E aquilo tem peso. E vai pesar para ele muito tempo. Aí você falar comigo assim: Tigu, faz para mim hoje uma magia de uma macumba, um feitiço, caralho, não sei do quê. Falei palavrão aqui, desculpa. O carvalho e não sei do que, bibibi, babá, para poder me juntar à pessoa que não me quer.
falei assim, irmão, só se você tiver com muito dinheiro e tempo para perder tempo. E tem gente que topa fazer isso. Vender essas magias, essas mentiras de magia. Porque o que tem que acontecer, acontece. E às vezes a pessoa fica batendo muito na tecla, achando que aquele processo afetivo é dele, mas na realidade são etapas. E resgata um pouquinho aqui, resgata um pouquinho ali, resgata um pouquinho, até que ele encontra a pessoa que vai acompanhar com ele emocionalmente nessa encarnação. Porque pares vibratórios se separam e ocupam campos espaciais diferentes. A sua alma gêmea, Breno, a sua célula máter de energia ativa e passiva se dividiu. Porque ela não tem caráter sexual, ela tem caráter evolutivo. Então sua alma gêmea está lá no planeta Marte, a alma gêmea da Yasmin está lá em Júpiter, e tipo assim, tá tudo bem, obrigado, você não está pensando nela, está pensando em você, e vocês estão evoluindo até se encontrarem lá em cima. E você vai de buscar alma gêmea, e aqui nesse planeta, nessa terra aqui, nossa, toda esculhambada, você vai perder tempo. E aí vem a pergunta que foi feita. E eu fico repetindo essa pergunta para poder ficar fixa. A questão passional. Será que se eu fizer uma magia, eu trago alguém para o meu encantamento? Será que se eu fizer um feitiço e não sei do que, eu trago alguém para o encantamento? Durante algum tempo você pode até hipnotizar a pessoa. Ainda mais se ele estiver desarmado. Mas não dura. Porque nós somos almas livres. E esse encantamento, ele tem tempo e fim para acabar. Ou então você vai criar um escravo, vai hipnotizar uma pessoa espiritualmente para poder te acompanhar. E eu gosto de olhar para vocês com essa carinha de panhoca. Yasmin tá com a cara de panhoca. O que você vai me perguntar, filha? Fala pro papai aí, o que você... nessa questão toda? Eu fiquei com uma dúvida, que é esse apego que muitas pessoas sentem, então, que seria assim, o que leva a procurar magia para juntar com outra pessoa. Seria uma coisa que vem de talvez um encontro de vidas passadas, ou é um apego que ela sente dessa vida agora por alguém específico, uma coisa que surgiu recente? Excelente pergunta. Quando eu falo de alma, eu falo de animas. E às vezes, em vida passada, lá na Grécia Antiga, a sua história de vida eu já conheço. Nós estamos caminhando junto há mais de 5.000 anos desde a Índia Antiga, onde nós éramos médicos, era seu avô naquela época, e pelo DNA que foi transportado para mim, você veio de um planeta que nos aproximou e nós começamos ali um processo de pai e filho, mãe e filho, marido e mulher, etc., que vem reverberando através do tempo. Então, essa radiação afetiva de construção, nós não somos pares vibratórios, nós somos seres em evolução. E para você que está na área da medicina, quando você for tratar alguém, não se fixe no corpo, se fixe na informação intuitiva da alma. Por que esse corpo hoje está passando por determinados transtornos físicos? O que ele está trazendo de lá? Então a questão passional, às vezes, é construída numa vida e tem reverberação em outra. Tem um livro chamado As 100 Reencarnações de Eustáquio. Esse espírito chamado Eustáquio, ele foi mulher, ele foi homem, ele foi homossexual, ele foi uma série de manifestações de gênero e se fixou depois como um frei, o padre, não sei, chamado Eustáquio. Mas só que a história começa dele lá no Egito Antigo. Uma alma que veio exilada num outro planeta e reencarnou trazendo também outras almas que ele já tinha alguns complexos de harmonia de outras vidas. Só que quando ele baixou aqui, ele veio experimentando. Pai, filho, avô, tio, irmão, sei do que, bibibi. Então, para você que está na área de saúde, toda vez que você vê uma alma clamando por saúde, pensa no espírito. Porque esse passional que nós acreditamos todo, que vem de outras vidas, às vezes são refrações de coisas que precisam ser consertadas, que foram mal ajustadas e que precisam ser equilibradas. E muitas vezes essas almas encontram por conflitos. Por quê? Se você encontrou hoje com o Breno, que é uma alma afim e não uma alma gêmea, é porque vocês precisam equilibrar, às vezes, conflitos.
E quais são os conflitos? Geralmente materiais. Vocês não podem se sentir nem mais nem menos do que um e o outro, senão vocês não vão construir nada espiritualmente. Porque se o material der a medida da vida de vocês, como a maioria faz, desequilibra. E eu brinco muito que nunca existiu traição no mundo, né? No mundo só existe reencontros. Às vezes a pessoa sofre muito por traição, igual o Rafa me falou hoje, de um caso, etc., de traição. Mas ninguém traiu ninguém. As pessoas se autotraem pelo peso da alma, pelo que eles trazem de lá para cá. E aqui tem reencontros que são reencontros que precisavam ser selados. E muitas vezes não são selados. E as aventuras de nível da cintura para baixo são aventuras que não têm repercussão mental e nem espiritual. São aventuras de prazer, mal resolvidas. E na maioria das vezes traz conflito, confusões, desgraças, muitas desgraças, porque nós somos muito apegados ao sexo, né? Eu acho que a pessoa acha que a traição é a pessoa que ele ama sexar com o outro. Eu acho que traição não é nada disso. Eu acho que traição é você não ter amor pessoal, você não ter auto-amor, você não juntar suas junções e achar que o outro que surgiu no seu caminho é propriedade sua. Resolve o problema todo. Quando você pensa que o outro não é propriedade sua e que ele está com você porque ele quer, você faz um mundo ser gigantesco. Você vira um Deus. Agora, quando você acha que o outro é sua propriedade, e você fica ali circulando, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, e ele também fica naquele negócio, você não dá liberdade. O meu velho pai, hoje com 83 anos, fala uma coisa, e ele sempre foi uma pessoa totalmente desarmonizada a nível sexual, né? Assim, se você quer testar o seu cabrito, dá corda para ele. Porque se você ficar segurando seu cabrito demais, o dia que você soltar, e não volta mais. E é uma coisa assim, simbólica, né? Mas é uma coisa que revela muita coisa. Nós somos donos de nós mesmos. Nós não somos dono do outro. Agora, quando você é dono de você mesmo, e encontra alguém que é dono dele mesmo, cara, é fantástico. Já falei isso em outros podcasts. Você vira Deus, um grande Deus. Você vira o cara mais poderoso do mundo, porque você está aliado com alguém que também se sente resolvido. Agora, você encontra uma pessoa desarmoniosa e fica ali tentando cicatrizar feridas, você está perdendo tempo. Você tem que libertar. Liberta todos aqueles que você acha que você ama demais, às vezes, e não te ama, que você quer demais e não te quer. E saiba que todos estão ensinando e estão aprendendo ao mesmo tempo. Então, o passional, que é o poder de um para o outro, Yasmin, eu falo para você, é uma grande mentira. Nós temos que superar isso. Enquanto nós não superarmos, esse planeta não vai para frente. Respondi, Breno? Acho que respondi. Você está com a cara de panhoca aí, né? Respondi, mas estou até um pouco extasiado aqui com essa quantidade de informações. Camila, tem alguma coisa a agregar? Yasmin, o que vocês acharam desse podcast? Fala comigo. Camila, que você vai perguntar, hein? Sempre, né, Tiago? Sempre querendo participar aqui. Mas nem é pergunta, eu acho que é só questão de escolhas, né? Em resumo do que você disse, é cada um escolhendo aí a frequência que vai habitar e vai viver, né? Eu conheço um caso muito legal de uma pessoa que frequentou o terreiro durante um tempo, até que ela se encontrou com uma pessoa livre. Durante uma vida inteira, ela tentou, passionalmente, ter um poder sobre alguém que vivesse com ela. E, em determinado momento, conversando com os guias, eles disseram para ela o seguinte: se liberta e o mundo te liberta. E o que aconteceu? Que ela encontrou com uma pessoa liberta e vivem até hoje muito bem, dois libertos, sem preocupação de raça, cor, roupa, claro, um protegendo o outro o tempo todo, etc., que é a coisa mais normal, mas a vida é isso. A nossa grande libertação é que nós pisamos nas nossas feridas. Você tem um calcanhar de Aquiles. Você sabe onde é o seu calcanhar de Aquiles. Você sabe onde você é fraco. Na hora que você identifica isso e trabalha isso, você se liberta. E de que você encontra alguém que consegue identificar o calcanhar de Aquiles dele, de se libertar, vai ficar muito fácil.
E detalhe, você já parou para pensar que talvez nessa reencarnação você tenha que ficar sozinho? Tem muitas pessoas muito bem sozinhas. Tem amores ocasionais, tem questões passionais ocasionais, mas são tão livres que não precisam nem de homem nem de mulher para poder se realizar. E eu acho que é isso aí que nós vamos chegar no futuro. Pessoas que vão se encontrar como no plano espiritual, já sabem da missão e convivem muito bem sem esse poder passional. Respondi, Breno? Fala para mim. Respondeu, né? Quando você não me responde? Fala comigo, Tigo. Tem algum momento que você não responde? Não, pela cara de panhoca que você tá aí, eu acho que eu respondi. O Rafa já foi até descansar. O Rafa já pulou fora. Mas vamos lá, ó. Estamos terminando mais um podcast extremamente especial aqui. E assim, que novidade, né? Chegando ao final desse episódio com o autoconhecimento como sendo uma chave, né? Beijinho, Yasmin. Eu te amo, meu bem. Também te amo. Dá um tchau pro pessoal aí, Yasmin. Fala pro pessoal seguir o Templo Solar Tuês no Instagram. Sigam o Terreiro no Instagram, sigam o Terreiro no Spotify, acompanhem, participem, mandem perguntas, interajam com a gente e ajudem na divulgação para que chegue mais pessoas que precisam de ouvir o que a gente fala aqui. Até a próxima! Ó, essa é minha filha, fi. Isso é um banda raiz, Mizifi.